Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo repercutindo aí o grupo do Palmeiras na Taça Libertadores da América. Palmeiras caiu no grupo F, junto com Independente Del Valle, São Lourenço e Liverpool do Uruguai. Palmeiras é favorito, é o melhor time, mas é um grupo chatinho, porque o Independente Del Valle tem um time bom, São Lourenço também tem um time bom. Então, é um grupo enjoadinho, mas Palmeiras é Palmeiras, né? Com Abel Ferreira, com o Dudu, com o Hendrick, Flaco Lopes voando aí. Palmeiras é muito forte no Allianz Parque. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O Atlético pode sonhar com 100 pontos, com 100% dos pontos. Então são três: Atlético, Flamengo e Fluminense. Eu tô olhando A minha aqui curiosidade é quem você coloca no grupo que tem uma leve possibilidade de eliminação. Leve. Quando você diz eliminação é cair para a Sul-Americana. Pequena, né? pequena. Cai para a Tá? Sul-Americana. Grêmio, pequena. É. Pequena, porque eu não acredito que o Grêmio não termine em primeiro ou segundo lugar, mas tem um jogo de altitude ali que pode ser um jogo chato. Tô olhando aqui. O São Paulo hoje. O São Paulo não tem um técnico, né, que consiga tornar o time consistente e lá dentro. Não sabe nem se vai São chegar Paulo, até lá. Os jogadores gostam muito do técnico. Não sei se gostam mais dele ou dos métodos dele, mas gostam muito do técnico. Eu não acredito que a direção do São Paulo esteja satisfeita, e aí eu estou dando uma impressão. Não, prefiro não. Com o trabalho do treinador. Casares hoje, eu sei que isso é... Não, tudo bem, isso faz proforma, parte do né? show. Mas assim, o Casares hoje garantiu. Deu entrevista, inclusive, para a nossa equipe, falou, não tem essa não de mudar agora, a gente segue com o Carpini e pronto, mas a gente sabe que o dirigente fala isso pra caramba também, depois muda. Faz parte do show, o que o Casares disse, e o Casares não tem que entregar o treinador se não tem outro técnico, ou se não decidiu demiti-lo, pelo menos por enquanto, mas eu acho que teria ele que fazer um trabalho, porque o apoio que os jogadores deram ao técnico é uma coisa que o dirigente precisa tratar com certo apreço. Porém, o São Paulo não pode desperdiçar, se ele for mudar o técnico, esse período, 6 jogos, para tomar essa decisão. Até porque dificilmente ele vai achar um técnico no mercado brasileiro. Então o São Paulo gera um pouco de dúvida, porque o São Paulo pegou o Barcelona de Guayaquil, que ano passado fez uma boa temporada no campeonato equatoriano. Adversário respeitável. E pega o Tajeres, que além de ter uma torcida fanática, para jogar contra o Tajeres hoje na Argentina, é o mesmo nível de você pegar ali um São Lourenço, por exemplo, que está no grupo do Palmeiras. É mais ou menos parecido. E o Tajeres é o time que eliminou o São Paulo, né? Na pré-fase de grupos da Libertadores, o São Paulo do Jardim. Então, algum cuidado, apesar do São Paulo ser melhor que essas equipes, é necessário o Cobressal. Eu estou descartando. Então, seria muito bom para o São Paulo, mas o São Paulo não é um dos times que tem mais chances de conseguir 100% de aproveitamento. E o Palmeiras, que tem um grupo também um pouco chato, é o Palmeiras, do Abel. Então, a gente tem um olhar diferente do trabalho consistente, da mentalidade vencedora, né? O Tajeres tem feito boas temporadas do Campeonato Argentino. O Palmeiras é um time muito forte, é um time que é um dos favoritos à conquista do título, né? Então, eu não descarto o Palmeiras assim. Eu acho que o São Paulo e o Grêmio são assim os times que mais... de soberba brasileira falar em 100% de aproveitamento. Como você acha, Flamengo, Fluminense? Todos eles, todos. Isso significa ganhar 3 jogos fora, 3 jogos em casa. É isso. Jogando em altitude, isso. enfrentando adversário Argentina, jogando o Brasileirão junto, 100%, são 18 pontos. Mas ter a melhor campanha, dá pra gente imaginar Flamengo, Fluminense aí, principalmente. Ter melhor campanha. Melhor sim, campanha. Pode não ser com 100%, hoje, mas a melhor eu campanha. olho para esses grupos assim, Flamengo, eu penso diferente. Flamengo, Palmeiras e Flu precisam se esforçar muito para não se classificar. Tem que contribuir com o adversário. Não, isso não existe. Né? Mas assim, não sei se todos Eu não vão estou nem passar. cogitando isso. Sempre fica alguém pelo caminho. A Libertadores sempre deixa um brasileiro, sempre Sabe? fica alguém. Os 7 de 8 classificaram no passado. Então, mas aqui sim, tem Só 7. você acha que a competição maior é pela classificação dos times brasileiros nos seus grupos ou pelos times brasileiros conseguirem a melhor campanha entre si? Eu acho que é a segunda opção. Alguns eu vejo perigando. Por exemplo, São Paulo, para mim, hoje, o São Paulo de hoje, que tem nos últimos 4 jogos no Morumbi, não ganhou? Ganhou? Ganhou do Santos? Depois que mudou para o Morumbi, você ainda não ganhou. Ganhou, aqui ganhou? Vai ganhar uma hora. Então, é o seguinte, São Paulo está com problema em casa.
Se ele está com problema em casa, é fora, imagina fora na Libertadores. Como isso, o grupo vai reagir, não vai? Então, São Paulo hoje, para mim, não vejo segurança de classificação de São Paulo. Grêmio tem um grupo chato a beça, porque ele tem o jogo contra o Estudiantes, um confronto contra o Argentino. Você tem jogo em altitude que você pode ir lá, o Estudiantes pode ganhar lá, você pode perder Por isso pontos, tem um risco pequeno, mas tem. Mexe com classificação no grupo. Né? Então, na altitude é difícil. Como é que você negocia? Cada um sente de um jeito. Um foi lá e ganhou, voltou com uma vantagem que você não tem, porque perdeu e empatou. Então, sempre é preocupante. Mas alguns estão numa situação muito boa. Por exemplo, Fluminense. Fluminense foi campeão da América recentemente. Então, este título e o modo de jogar do Fluminense ainda estão bem fresquinhos, assim, na memória dos jogadores. E com reforços que ainda não estão adaptados. Isso não está. Isso é um trabalho ainda para ser alcançado. Mas, tá bom, aí vem o grupo do Flu. Poxa, ótimo. O grupo do Flu, para quem acabou de ser campeão, e terá um outro tipo de respeito, será recebido de uma outra maneira, até porque é o mesmo time, com a mesma forma de jogar, você sabe como vai enfrentar. Isso pode dificultar um pouquinho, porque é um time conhecido. Porém, é um futebol que já está absorvido todo mundo na América. Fala assim, não é fácil jogar contra esses caras. E o grupo do Flu dá trabalho? Dá, mas, poxa, é o grupo que muitos... Posso ficar com esse grupo aí? Tira o Fluminense, me bota lá. O Flamengo toparia. Será que esse era o grupo que o Flamengo queria? Era isso que o Landim estava falando? Sem dúvida. Provavelmente era isso que o Landim estava falando. E o do Botafogo também. E assim, provavelmente o Flamengo nesse grupo, de fato, Botafogo é um pouco mais perigoso. Teria grande chance de fazer os tais 100% que o Birner falou. Eu acho que os tais 100%, eles dependem muito também da maneira como os clubes vão olhar para a Libertadores nessa fase de grupos, a partir do momento que eles sabem que eles têm grandes, enormes chances de estarem classificados. E aí, é uma mudança de cultura também. É uma mudança que a gente não tem... A gente sempre tratou, sempre não, mas de uns tempos para cá se trata a Libertadores... Como assim? Você não vai poupar na Libertadores em ocasião nenhuma, em momento algum, independentemente do que você tenha. Eu acho que os pontos corridos, eles ganharam peso nos últimos anos, cada vez mais. Muito também pela chegada dos técnicos europeus, que têm essa tradição, esse olhar para os pontos corridos como algo que tem que ser tratado como sério da primeira... Se bem que o Brasileirão 2023... Mas, por exemplo, eu não acho que o Palmeiras, que acabou o campeão... tenha menosprezado em momento algum o brasileiro. Acho que time reserva o tempo todo foi com o Bragantino antes de um jogo ali de Mas não menosprezou, ele sofreu com o brasileiro. Assim, ele sofreu, exatamente. Não foi menosprezo, foi não conseguir. Foi não conseguir resultados, mesmo escalando o seu time, se não o mais forte, times fortes. E aí eu me pergunto como que os brasileiros vão olhar para esse dilema porque a partir do momento que a gente está falando que os brasileiros todos têm ótimas chances de passar, alguns a gente não discute que vão passar. Sim. Eu me pergunto como eles vão olhar para esse dilema, brigar pela melhor campanha na Libertadores ou somar 3 pontos no Campeonato Brasileiro, que afinal de contas são 3 pontos, seja na primeira ou na 38ª rodada. E acho que isso vai ter um peso muito grande. Particularmente, e aí é o meu olhar, eu acho que candidatos a título brasileiro, e não é todo mundo que briga por título brasileiro, mas times com capacidade de brigar pelo título brasileiro, se puderem e souberem que estão classificados na Libertadores, eles podem... E um deles não joga Libertadores. Eles podem num determinado... O Inter não joga Libertadores. Eles podem num determinado momento dizer, cara, vou poupar aqui, como o Abel fez em mais de uma rodada na temporada passada. 100%. Isso, inclusive, assim, eu tô lembrando da Inter de Milão agora, que quebrou a cara com essa lógica. Mas a Inter fez isso, né? A Inter de Milão não jogou uma partida com seus titulares todos na fase de grupos da Champions League. Porque ela queria priorizar, disparar no italiano, colocar a segunda estrela na camisa e tal. E aí disparou, garantiu a segunda estrela na camisa, mas ficou em segundo, num grupo em que ela ia ficar em primeiro com o pé nas costas. Ela ficou em segundo, teve que decidir com o Atlético de Madrid fora de casa e foi eliminada nos pênaltis. Então, assim, é claro que você tem que... Eu estou pegando o exemplo da Inter porque acho que é um bom exemplo de um time muito forte, que era um dos favoritos, inclusive, a chegar à final da Champions League.
e que, por fazer essa escolha, acabou tendo um prejuízo no confronto de oitavas de final e nesse confronto acabou sendo eliminada nos pênaltis. Então, assim, isso também pode acontecer. Eu não acho que seja uma decisão fácil, né? Você não brigar pelo primeiro lugar, você não brigar pela... E acho até que isso muda bastante. Primeiro lugar talvez seja essencial. Então, assim, talvez fundamental. O Flamengo, o Palmeiras, os times que a gente está falando que são os mais fortes, tal, eu acho que eles têm que ter a certeza do primeiro lugar. Mas o Flamengo não é exagero, eu não é caça-clique. Desde já falar... Já é o primeiro lugar. Tudo não tem bem. como não ser. Eu entendo a tua lógica. E a partir disso, ele pode dizer, então tá, agora eu vou olhar para o brasileiro. O Flamengo é até um caso à parte dos casos, porque ele tem esse elenco que o Calçade falou. Dá para jogar bem. Na hora que ele fala que eu vou mandar times. meus reservas e manda os nomes que o Calçade citou. E quando a gente fala reserva... Então tá aí, pessoal, foram os comentaristas debatendo aí sobre os grupos da Taça Libertadores da América. Palmeiras caiu no grupo F, grupo do Independente Del Valle, São Lourenço e Liverpool do Uruguai. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.